O mundo acordou em suspense diante da notícia que ninguém queria ouvir. O presidente russo, Vladimir Putin, ignorou todos os apelos internacionais, invadiu a Ucrânia e mandou um recado ameaçador para o Ocidente, Ana. O bombardeio começou de madrugada aqui pelo nosso horário de Brasília. O governo ucraniano afirma que é um ataque em larga escala, vindo de várias direções. O clima na capital, Kiev, é de pânico. Milhares de pessoas tentam deixar a cidade. Vamos direto para Londres. Nossa correspondente Cecília Malan acompanha essa crise histórica. Cecília, bom dia para você. Qual é a situação nesse momento na Ucrânia? Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. O governo ucraniano anunciou há pouco que está sofrendo uma segunda onda de ataques russos. Mais cedo, o ministro da Defesa disse que qualquer pessoa que esteja pronta e capaz para pegar em armas pode ajudar as forças terrestres do país. Além da guerra em si, há também uma guerra de versões neste momento. O exército da Ucrânia disse que abateu 5 aviões militares russos. A Rússia nega. O número de mortos e feridos também é impreciso. Autoridades ucranianas falam em 18 mortes na cidade de Odessa, outras 6 em uma cidade próxima à capital. Mas o governo russo afirma que os bombardeios aéreos não miraram em cidades e não há ameaça para os civis. Ainda de madrugada, tanques militares russos avançaram pelas ruas da região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Essa região é controlada por separatistas pró-Rússia e agora soldados russos. O serviço de inteligência ucraniano informou que ataques aconteceram em pelo menos 10 regiões ucranianas, principalmente no leste e no sul do país. Explosões foram registradas em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Também há relatos de ataques contra alvos militares na cidade de Lviv, no oeste do país, para onde muitas embaixadas foram transferidas. Kiev, a capital, amanheceu com os sons de sirene alertando para os ataques. O governo ucraniano já declarou lei marcial, pediu às pessoas que fiquem em casa. Mas imagens de agora de manhã mostram longas filas de carros tentando deixar a cidade, a maioria esmagadora em direção ao ocidente, ao oeste do país. Moradores também correram aos mercados para comprar alimentos e produtos essenciais. Faz meses que o Ocidente ameaça o governo russo com sanções, mas Vladimir Putin decidiu ignorar. Calculou que não fariam tanto efeito assim e avaliou que valia a pena assumir as consequências econômicas e políticas de uma invasão militar. Vamos ver como foram as horas que antecederam os primeiros ataques russos contra a Ucrânia. Era uma questão de tempo. Por volta das 10 horas da noite, horário de Brasília, o secretário de Estado americano Antony Blinken disse que um ataque das tropas russas começaria em poucas horas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi à televisão e fez um pronunciamento pedindo paz e apelando à Rússia para não invadir o país. Mas, já temendo o pior, o governo da Ucrânia fechou o espaço aéreo para voos civis e interrompeu a operação em 3 aeroportos no leste do país. A Rússia também bloqueou o espaço aéreo perto da fronteira ucraniana. Por volta de meia-noite, 6 da manhã em Moscou, o presidente Vladimir Putin fez um pronunciamento na TV estatal russa e anunciou uma operação militar especial para, nas palavras dele, libertar a Ucrânia da opressão que dura 8 anos. Putin afirmou que a Rússia não vai ocupar o país vizinho, mas que o objetivo da invasão é desmilitarizar a Ucrânia. O presidente russo pediu que os soldados ucranianos baixassem as armas e voltassem para casa. E ainda fez uma ameaça. Putin disse que, em caso de interferência estrangeira no conflito, a Rússia vai reagir de uma forma que o mundo nunca viu antes. Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, Cecília, se manifestou hoje pela manhã, pela primeira vez, né? Desde o início desses ataques à Rússia. O que é que disse o presidente da Rússia? O que é que disse esse presidente da Ucrânia?
Olha, Chico, Volodymyr Zelensky disse que rompeu relações diplomáticas com a Rússia porque a Ucrânia não vai entregar sua liberdade e que os dois países estão agora em lados opostos da história mundial. O presidente confirmou: armas já estão sendo distribuídas para que a população possa se defender. Zelensky pediu que todos apoiem os militares ucranianos e defendam a Ucrânia. Quem puder, vá a um centro de alistamento, ele disse. O presidente também pediu que o comércio continue fornecendo produtos e serviços essenciais à população. Zelensky ainda apelou à população russa: protestem contra essa guerra. Ele pediu que cidadãos ucranianos contem a verdade do que está acontecendo aos parentes e amigos que vivem na Rússia, já que a imprensa russa, segundo ele, só vai repercutir a versão de mundo, a visão de mundo de Vladimir Putin, uma versão, Ana, baseada em fatos alternativos. É isso, Cecília. A gente volta a conversar já aqui no Bom Dia Brasil com novas informações. Agora vamos entender um pouco um mapa, um panorama de como está a crise nesse momento. Ontem mostramos esse mapa aqui no Bom Dia Brasil que mostrava como a Ucrânia já estava cercada por tropas russas. Agora vamos mostrar por onde já se sabe que a Rússia atacou. Começando aqui pelo leste, onde ficam as duas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. O centro militar da cidade de Kharkiv foi atingido por mísseis. A cidade de Dnipro também foi alvo de ataque aéreo e explosões foram ouvidas nessa outra cidade aqui de Kramatorsk. Pelo norte, os serviços de fronteira da Ucrânia relataram ataques de soldados da Rússia e de Belarus, lembrando que a capital Kiev fica perto da fronteira e foi atacada pelo ar. Explosões foram ouvidas na cidade, perto do aeroporto, e o centro de comando militar foi atingido por mísseis. Indo aqui para a fronteira sul, a polícia ucraniana reportou ataques vindos da Crimeia, região que a Rússia anexou em 2014. O aeroporto internacional de Kherson foi um dos alvos. Soldados russos entraram também nas cidades de Odessa e Mariupol. Apesar de ficar numa região separatista, essa área aqui, essa cidade de Mariupol, fica numa área controlada pelo exército ucraniano. O pronunciamento do presidente russo Vladimir Putin na TV estatal anunciando essa invasão aconteceu no momento em que o Conselho de Segurança da ONU estava reunido em Nova York. E é para lá que nós vamos ao vivo agora falar com a Candice Carvalho, porque os Estados Unidos reagiram imediatamente condenando este ataque, não é? Bom dia, Candice. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Chico, logo depois do início da invasão à Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos conversou por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. E antes mesmo da ligação, Joe Biden emitiu um comunicado destacando que a Rússia premeditou essa guerra, que ele classificou como injustificável. Biden disse que, abre aspas, as preces do mundo inteiro estão essa noite com o povo da Ucrânia, que sofreu um ataque não provocado e injustificável das forças militares da Rússia. O presidente Putin escolheu uma guerra premeditada que vai causar uma perda catastrófica de vidas e sofrimento humano. A Rússia é sozinha responsável pelas mortes e pela destruição que esse ataque vai causar, e os Estados Unidos e seus aliados vão responder de uma forma unida e decisiva. O mundo vai responsabilizar a Rússia. O presidente afirmou ainda que vai coordenar com os aliados da OTAN para assegurar, para garantir uma resposta forte e unida que impeça qualquer agressão contra a aliança. Fecha aspas. Eu estou aqui em frente à sede da ONU. Durante a reunião do Conselho de Segurança ontem à noite, enquanto a invasão começava, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um apelo de última hora para Vladimir Putin, implorou que ele tirasse as tropas da Ucrânia e desse uma chance à paz. Joe Biden disse que vai se reunir hoje de manhã com os líderes do G7, o grupo das 7 economias mais desenvolvidas do mundo. Biden disse que vai anunciar novas medidas contra a Rússia e há uma expectativa que elas sejam ainda mais duras do que as já anunciadas. Joe Biden disse também que vai se reunir hoje de manhã com aliados europeus para tratar desse assunto. Ao longo dessa semana, Estados Unidos e vários países do mundo decretaram sanções econômicas contra a Rússia. Chico, Ana.
Obrigada, Candice, que trouxe aí a movimentação dos Estados Unidos. A reação de autoridades na Europa também foi imediata. A gente fala agora com o nosso repórter Leonardo Monteiro, em Lisboa. Leonardo, bom dia. Por aí ouvimos muitas declarações duras, mas por enquanto sem ações concretas. Pois é, Chico, Ana, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. A Europa insiste na diplomacia e promete novas sanções à Rússia para evitar uma escalada ainda maior da violência na região. O mais alto diplomata da União Europeia, o Josep Borrell, disse que a Europa vive um momento mais sombrio desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Chamou a atitude russa de inaceitável e intolerável. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, também condenou veementemente o que ele chamou de ataque imprudente e não provocado da Rússia à Ucrânia. Disse que, apesar dos esforços diplomáticos, Putin escolheu o caminho da agressão e prometeu que os aliados da OTAN vão se reunir para tratar das consequências dessas ações agressivas da Rússia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o presidente Putin é o responsável por trazer a guerra de volta para a Europa com um ataque injustificado à Ucrânia e prometeu duras sanções à Rússia, como o bloqueio de tecnologias e o congelamento de financiamentos europeus. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson se disse chocado com o ataque não provocado da Rússia. Afirmou que Putin escolheu o caminho do derramamento de sangue e da destruição e que o Reino Unido vai responder de forma decisiva. O presidente francês Emmanuel Macron condenou a decisão da Rússia de atacar a Ucrânia e pediu que as operações militares parem imediatamente. Outros líderes europeus, como os da Alemanha, Itália e Espanha, também condenaram a ação de Vladimir Putin. Já a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China evitou falar em invasão, mas pediu que a paz possa prevalecer na região. Cobrou que as partes envolvidas retomem o diálogo e a negociação para que a situação não saia ainda mais do controle. Aqui em Portugal, o presidente da República disse que a Rússia violou de forma flagrante o direito internacional. O primeiro-ministro português, António Costa, também condenou a ação militar da Rússia à Ucrânia e falou que os pensamentos dele estão com o povo ucraniano. Chico, Ana. Obrigado, Leonardo. Para o comentarista de assuntos internacionais, Guga Chakra, o conflito deve se limitar ao território ucraniano, pelo menos por enquanto. Existe o risco desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia se tornar um conflito numa escala global, envolvendo outros atores, seja a OTAN, seja o Reino Unido, seja a China? Não há esse risco, pelo menos no curto e médio prazo. Por quê? Bom, acima de tudo, porque tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia e o Reino Unido já deixaram claro que não se envolverão militarmente no conflito, não enviarão tropas para lutarem ao lado dos ucranianos. Podem até dar algum suporte logístico para a Ucrânia, mas não enviando armamentos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a Ucrânia não é da OTAN. Então, a Ucrânia ser atacada não implica que esses países devam defender o território ucraniano. Claro, o cenário pode se agravar se no longo prazo, posteriormente, a Rússia decidir, o Vladimir Putin, partir para cima de países membros da OTAN, como a Letônia, ou a Lituânia, ou a Estônia. Mas, por enquanto, isso não ocorreu, não é algo que dê para especular nesse momento, já que o conflito está concentrado na Ucrânia.